Oi, gente, boa noite, tudo bem? Desculpa, é todo mundo iniciante nessa coisa chamada Zoom. Então, nós estamos tomando um baile razoável, mas vamos fazer. Tá legal, assim, ó. Assim, ó. Pedir a Jesus que nos ajude, que continue nos guiando, né? É muito importante falar dele nessa época, e os mentores nos pediram que a gente retomasse os trabalhos. Então, vamos lá, tá? A ideia das aulas não era continuar da forma que a gente fazia antes. A ideia da aula hoje é mais um guia instrutivo para vocês se virarem e irem atrás dos assuntos, tá? Então, as aulas vão ter, tá? E bastante resumidas. Vocês vão ter disponibilizados depois, a Thais da informática vai ajudar a gente, vai ter disponibilizado tanto o arquivo da aula como o arquivo de apresentação, tá bom? Já vocês receberam via e-mail, o que eu já pude colocar à disposição está no Drive do Google, vocês já receberam o endereço, login e senha, vocês podem entrar e pegar, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu disponibilizar a apresentação aqui. Vamos lá compartilhar a tela? É só clicar no seu aparelho. Não, já achei, eu só precisava achar para... Tem muita tela aberta ao lado. Então, vamos lá. É a 16ª turma do curso de Estudos de Evangelho e da Mediunidade do IECIM. Então, vamos começar. Tema de hoje. 3 temas básicos. A Gênese Universal, a teoria espírita de como todo o universo foi criado, segundo a Gênese de Kardec. Qual foi o trabalho de Jesus na formação do planeta Terra e qual é a responsabilidade dele hoje, né? Pela nossa raça, pela condução da nossa raça, e as raças, que nós não somos a primeira raça do planeta, nós somos a 5ª, segundo Emmanuel, e a gente vai ver exatamente cada raça, as origens, de onde vieram. Oi. Como não está gravando? Está sim. Tá. Gravando na nuvem, aqui, ó. Ah, tá. Gravando na nuvem. Estou falando, nós não sabemos mexer, então hoje vai ser um baile. Vamos nessa. Começando. Gênese universal ou uranografia geral. O que é a uranografia? É o estudo da formação do evangelho, do universo. Tá? Então, tem uranografia de um monte de gente, inclusive de Kardec. Então, nós vamos nos basear, nesse começo da aula, a gente vai se basear exatamente no texto que está no capítulo 6 da Gênese de Kardec, que foi dictado nada mais, nada menos por Galileu Galilei, a Nicolas Camille Flammarion, que foi um grande médium francês, era pesquisador, físico, astrônomo, enfim, e que chegou a trabalhar com Kardec. Tá? Olha o que esse espírito vai falar para a gente, Galileu. Definindo espaço e tempo. O espaço é a extensão que separa 2 corpos. Apenas isso. O espaço é infinito, pela razão de ser impossível imaginar-lhe um limite qualquer. Então, não dá para você... Se você não consegue limitar o espaço, então ele é infinito. O resto tudo, se a gente começar a entrar nas teorias de Einstein, o espaço é curvo, gente, nós não temos conhecimento ainda. Nem o nosso cérebro tem condição de chegar lá ainda. Quando muito, nós conseguimos ver um pouquinho além do nosso sistema solar. Não enxergamos nada de nenhuma outra galáxia ainda. Então, muita calma nessa hora. Vamos centrar um pouquinho a história, vamos segurar o que o Galileu Galilei passou para a gente, e até onde a gente conseguir alcançar, vamos evoluir. Tá? Quando a gente conseguir galgar esse espaço e conseguir aparelhos melhores, que eu consiga fotografar ou alguma coisa, ver imagem fora da galáxia, aí nós vamos conversar em outro nível. Mas, por enquanto, ainda não dá. A definição de tempo, sucessão das coisas. Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Então, o espaço é relativo, que era o que o Einstein dizia na teoria da relatividade. Por quê? Porque depende do planeta que você está. Um ano aqui na Terra dura 365 dias, mas em Marte não dura. Em Plutão dura mais ainda, quanto mais longe estiver do Sol, né? Mais tempo o planeta leva para uma órbita completa em torno do Sol. A Terra leva 365 dias. 364, uns quebrados, tem aqueles arredondamentos de 4 em 4 anos. Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Olha só.
Os tempos são incompatíveis. Por quê? Porque a rotação de cada planeta é diferente. A órbita planetária de cada um é diferente. Então, eu não posso comparar, eu não tenho equações de comparação entre um ano lunar, um ano de Marte, um ano de Plutão, um ano da Terra. Agora, imagina eu saindo da minha galáxia, eu saindo do sistema solar, eu indo para Alfa Centauro. Como é que eu vou medir tempo? Eu não tenho como medir tempo. Então, o tempo é relativo a cada planeta, tá? É uma medida relativa, e são incompatíveis, são medidas incompatíveis, ok? Vamos lá. A eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim, tudo é presente. Quando vocês pegam a Gênese de Kardec, tem uma hora que eles vão falar, desculpa, para você analisar tudo do cume da montanha, onde tudo é presente. Então, outra coisa que a espiritualidade fala também, o tempo é uma medida que você usa em terceira dimensão. Altura, comprimento e profundidade. Quarta dimensão não tem mais tempo. Apenas está. Então viagem no tempo é possível? De uma forma relativa. Não que eu vou voltar a 2000 anos atrás e conversar com Jesus, apertar a mãozinha dele. Não é assim que funciona. Mas você pode ter acesso a arquivos, né? Aí entra a questão de Jung. Você entra em conexão com arquivos energéticos que contêm as mensagens ou os filmes, se vocês quiserem, daquilo que aconteceu na época que Jesus passou na Terra. E se você tiver autorização, você assiste. E se você estava encarnado lá, você até se sente partícipe. Senão você é uma mera testemunha, né? Mas isso não é simplesmente por curiosidade. Olha, eu quero assistir. Não é assim. Você tem que ter merecimento e você tem que ter autorização superior, tá? E olha o que o Galileu fala. Se séculos e séculos são menos que um segundo, relativamente à eternidade, que vem a ser a duração de uma encarnação. Uma encarnação, em média, 70 a 90 anos. Paulo vai dizer numa de suas cartas que um dia para Deus corresponde a 1000 anos nossos. Então, aí você calcula, faz uma regra de 3 e vê quanto dura para Deus a nossa encarnação. Então, a gente é um espirro, né? Que a gente briga por 80 anos passados aqui no planeta, é um espirro. Mas a gente tem que aproveitar, né? Então, vamos aproveitar. Vamos embora. A matéria da onde surge tudo. Galileu vai falar que é uma matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época do aparecimento destas, repartida em corpos solidários entre si, enquanto tem vida, e que um dia se desmembram por efeitos da decomposição do receptáculo da extensão. Vamos lá, vamos tentar deglutir isso aqui um pouquinho. Interrompe isso aqui. Há um capítulo no Livro dos Espíritos que fala de fluido cósmico, fluido vital, fluido cósmico universal. Nós vamos ter uma aula específica disso. Toda matéria vem do fluido cósmico universal. Augusto dos Anjos, no Parnaso de Além Túmulo, ele tem uma poesia em que ele define o fluido cósmico universal como sendo o halo vindo diretamente do Criador. Ou seja, o fluido cósmico universal é uma emanação do próprio Criador, que coloca... Tem áudio? Não. Que coloca à nossa disposição a sua própria energia. Para quê? Para que aqueles que tenham autorização dada por ele para manipulação desse fluido cósmico possam fazer aquilo que lhes compete. Mas eu manipulo o fluido cósmico? Sim. Sim, porque você respira. O que nós respiramos é fluido cósmico universal. Modificado, sim, mas é fluido cósmico. Ele permeia tudo. O Galileu vai falar isso, né? E o fato de Deus continuar emanando esse fluido cósmico garante a unicidade da matéria, garante a vibração do átomo, garante a manutenção das estruturas da matéria.
Então, se Deus parasse de pensar na gente, tudo deixaria de existir, inclusive a gente. Nós somos emanações do Criador. E tudo que você vê veio do fluido cósmico universal. Então, Einstein estava certo? Absolutamente certo. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, se eu tenho um corpo, eu tenho uma massa. E se eu acelerar essa massa, pegar essa canetinha Bic aqui, se eu tiver um acelerador atômico e conseguir colocar nos átomos dessa canetinha Bic o quadrado da velocidade da luz, ela vira energia. É simples, é. É simples. Jornada nas Estrelas, a desmaterialização do teletransporte do Spock, né? Ele energizava, ele acelerava as moléculas, os átomos do corpo. De alguma forma, eles não perdiam a estrutura, levava para outro lugar, desacelerava e o corpo aparecia materializado em outro lugar. O problema é que a gente não, quando muito a gente está começando a aprender a acelerar. Desacelerar e manter a estrutura molecular sem alteração já é uma outra conversa. A gente ainda não sabe. Mas vamos chegar lá, a hora que a espiritualidade, né, nos autorizar. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Tudo é feito a partir dele. Então, ele penetra os nossos corpos. Não existe vão entre os elementos da matéria. Não existe vácuo no espaço. Até pouco tempo atrás, a física achava que o que a gente olhava para o céu, entre uma estrela e outra, entre um planeta e outro, entre nós e a Lua, tem um vácuo. Não, não tem. Tem fluido cósmico universal. Então, é como se toda a criação tivesse mergulhada numa piscina de fluido cósmico universal. Então, as nossas células, o nosso sangue, tudo, mesmo vindo do fluido cósmico universal, sendo essa matéria materializada, é também inundada por esse fluido cósmico que a gente não consegue ver. A física agora detecta uma matéria que eles chamam de matéria negra. Eles começam a achar que seja a matéria primária de formação do universo. Mas eles não conseguiram descobrir ainda muita coisa. Essas múltiplas forças, deixa eu tirar essa janelinha daqui. Essas múltiplas forças, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. O que quer dizer isso? Essa matéria, esse fluido cósmico, tornado tridimensional e dando origem à formação dos planetas, dando origem à formação dos corpos que nós temos nos diversos planetas, dando origem aos elementos, cada um está organizado em cada planeta de uma maneira diferente. Os elementos químicos que eu tenho aqui no planeta Terra, ouro, prata, sei lá, alumínio, hidrogênio, carbono, podem não ser os mesmos, por exemplo, de Marte. Não devem ser porque Marte é vermelho. Não são os mesmos de Saturno. Ah, mas como assim? O fluido cósmico se organizou de uma maneira diferenciada em cada planeta. Depende de quem? Nós vamos ver lá na frente. Depende do governador planetário. Depende do planejamento do Criador para aquele astro em formação. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob o nome de som, calor, luz. Isso aqui é magnetismo. É como a gente consegue reconhecer o movimento vibratório da matéria hoje. Né? A gente consegue ver pelo calor que ela emite, que a matéria emite, pela luz que ela reflete. Mas ainda é uma coisa bastante rudimentar. Vê bem, você pega quando vai ter um tsunami. Qual a primeira coisa que acontece? Antes até do mar recuar, os animais saem correndo. Por quê? Porque eles sentem a mudança vibracional do campo magnético terrestre. Olha que loucura. Por que a tartaruguinha põe ovinho no mesmo lugar onde ela nasceu? Porque ela vai para o campo magnético.
Ela volta ao lugar do nascimento dela para o campo magnético. Como é que a abelha retorna a sua colmeia? Ela vai para o campo magnético. Nós é que não entendemos quase nada ainda de campo magnético. Nós entendemos muito pouco de magnetismo, né? Então, nós temos chão para aprender. Nós temos chão para aprender com as tartarugas, com as abelhas, com os próprios golfinhos. Os animais nos dão uma aula de magnetismo. Nós conhecemos muito pouco. E o pouco que conhecemos, às vezes, usamos errado, né? Não tem problema, a gente chega lá. Em outros mundos, essas forças, essas manifestações do magnetismo se apresentam sobre outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra e na imensa amplidão dos céus. Força em números indefinidos se tem desenvolvido numa escala inimaginável, cuja grandeza tão incapazes somos de avaliar, como é o crustáceo, no fundo do oceano, para aprender a universalidade dos fenômenos terrestres. Então, é isso que ele tá comparando a gente a um crustáceo, né? Que está tentando ver as coisas lá do fundo do mar. E não conseguimos ver nada ainda. Isso aqui é importante, é um princípio da natureza. A natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisa do brasão do universo. Unidade e variedade. Ao mesmo tempo que a gente enxerga o átomo como sendo a unidade da matéria, pelo menos até agora, é a menor partícula da matéria que mantém as propriedades da matéria, a mesma estrutura que a gente vê no átomo, a gente vê no universo. Se você olhar o nosso sistema solar, ele é um átomo onde o núcleo é o Sol, né? E nós somos um elétron, né? Rodando em torno do Sol. Qual é a composição do Sol? Sei lá, hélio e mais um monte de coisa que a gente ainda não sabe. Mas a estrutura é a mesma. A estrutura que você olha do átomo no microscópio é a mesma que você vai ver no universo. Isso que o Galileu está querendo falar para a gente. O princípio é o mesmo. As leis da natureza são as mesmas em todos os planetas, com algumas variações, dependendo da realidade de cada planeta e do nível de evolução de cada planeta. Claro que elas vão ser mais evoluídas em planetas mais evoluídos que o nosso. E elas vão ser, talvez, menos evoluídas em planetas em grau inferior à nossa evolução ainda. Vamos em frente? Deixa eu tirar aqui, senão... Opa, perdão. Anterior. Eu esqueço. Por enquanto, vence o computador. Anterior. Aqui. Desde que Deus existiu, suas perfeições falaram. Suas perfeições eternas falaram. O Haroldo Dutra tem uma frase fantástica. Deus é perfeito, é imutável, é tudo que você pensa em termos absolutos, né? Mas a sua obra é perfectível. A sua obra está em evolução. E nós somos agentes capacitados pelo Pai para fazer com que essa obra evolua, né? Então, nós temos essa eternidade incomensurável, né? Que ele fecundou para que as criaturas dele aprendessem, crescessem e fizessem a sua parte na evolução. Vamos lá. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. As sucessivas aparições delas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Então, toda a criação emana de Deus. O máximo que a gente consegue é entender um pouco a criação do nosso planeta Terra, de uma forma ainda bastante rudimentar. Porque há muita coisa ainda que a gente não conhece. Há muita lei que a gente não conhece. A gente não consegue discutir a lei da gravidade. Tá? Por quê? Porque ela é uma emanação de Deus. Revestido das leis eternas do Criador e da impulsão inicial inerente à sua formação mesma, a matéria cósmica primitiva, ou seja, o fluido cósmico universal, fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar nas regiões incomensuráveis da amplidão diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Olha que bacana. O que o Galileu falou aqui? Existiu o Big Bang inicial?
Existiu, mas não foi um Sol. Vários turbilhões, várias nebulosas se formaram. O que são nebulosas? É o começo da materialização em terceira dimensão do fluido cósmico. Quem faz isso? As equipes designadas pelo Pai para a criação de diversos sistemas solares naquela região onde está a nebulosa. Então, um dia, o nosso sistema solar era uma nebulosa, era uma nuvenzinha de gás, né? Que o Papai do Céu pegou a equipe que ele responsabilizou pelo sistema solar, falou, tá aqui, gente, vocês vão fazer o meu plano aqui. Pegou, Jesus faz parte dessa turma, pegou Jesus num canto, falou, olha, tá aqui a matéria universal que eu estou colocando na sua mão para você fazer o planeta Terra. O doutor Severino uma vez contou para a gente, ele olhou para a minha cara, você acha que a Terra foi feita com matéria do Sol? Foi não, Sônia. Deus foi a estrela Sirius C, depois a gente vai ver, 4,5 bilhões de anos atrás, o sistema Sirius era um sistema de 3 estrelas, uma orbitando atrás em torno da outra. Hoje são duas, uma explodiu, e antes dessa Sirius C explodir, foi retirada uma matéria dessa estrela, e ele usou bem esse termo para mim. Pegamos uma concha, Deus pegou uma concha dessa matéria e entregou para Jesus. Faça o planeta Terra. E Jesus fez. Sozinho? Claro que não. Ele fez com uma equipe de espíritos evoluídos, espíritos de luz, sob o comando dele, que manusearam essa matéria para que o planeta Terra passasse a existir em terceira dimensão. A gente vai ver isso um pouquinho mais devagar. Voltando. Bom, criação universal. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. Ou seja, o germe da vida já estava disponibilizado quando foi criado. E vitais de todos os universos que permeiam sua magnificência diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda, a matéria cósmica, o fluido cósmico universal. É a mãe fecunda de todas as coisas. A primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Então, tudo vem do fluido cósmico universal, né? Halo do Criador, respiração do Criador. Né? Como se o Criador respirasse, a cada respiração dele, ele emana fluido cósmico universal. Isso ele emana pela força do quê? Do amor dele. Né? Isso é uma matéria que é manipulada pelo sentimento. Não é manipulada em laboratório, é manipulada pelo amor. Então, é o sentimento junto com o pensamento, junto com a ação, tudo harmonioso, tudo com o mesmo objetivo. Aí, os seres que têm este poder conseguem a manipulação e conseguem fazer essas maravilhas que a gente vê quando a gente olha para o céu. Ah, então, peraí, cada estrela que eu olho pode ser um sistema solar? Pode ser não, Pode ser um sistema solar maior ou menor que o nosso. Cada sistema solar tem o seu grupo de espíritos de luz que o governam. Cada planeta tem o seu governador espiritual. No nosso caso, Jesus Cristo. Tá? Então, cabe ao governador espiritual coordenar a equipe que manipula a matéria, o fluido cósmico universal, vindo de uma nebulosa, para que o planeta se forme. Olha que filme bonito que começa a pintar. Olha que maravilha, né? Olha como é grande a criação de Deus. E Deus na coordenação de tudo. Porque hoje você entra, uma coisa que eu tenho mania de fazer, você entra no site da NASA e você vê as fotografias do Hubble. Tudo ainda dentro da nossa galáxia, né? Dentro da Via Láctea. Você vê um monte de fotografia de nebulosa. O que quer dizer isso? Que ali tem equipes de espíritos de luz altamente organizados e altamente evoluídos, trabalhando para que um dia ali se forme uma estrela, um sistema solar, um planeta, sei lá, eu não sei o planejamento de Deus, mas ali certamente tem uma equipe de espíritos trabalhando. Cada planeta que eu vejo, eu sei que tem um governador planetário. Então, nós queremos ir a Marte, né? Aí vem aquela mania. Nós queremos ir a Marte, o pessoal se candidatou a ser o primeiro a popular
popular, para ir para começar como é que chama? Um grupo de humanos, né? Um grupo de terráqueos no planeta Marte. Laércio olhou para a minha cara. Tem autorização do governador planetário para isso? Foi que eu saiba, não. Então, não vai ter. Então, enquanto a gente não tiver essa visão, nós temos que ter a autorização de Jesus. Jesus tem que conversar com o governador planetário de Marte. Olha, a criançada lá da Terra já não está querendo vir aqui para guerrear, está querendo vir aqui para aprender. Você autoriza? Então, a hora que os governadores planetários tiverem autorização, né, se juntarem e isso for autorizado, nós poderemos chegar lá. Enquanto isso, não, nós estamos sonhando só. Né? Nós ficamos em altos devaneios. Muito importa nos compreendermos da noção que a matéria cósmica primitiva se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do universal princípio vital, que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência sucessiva dos seres e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida durante o período criador. Então, tudo isso é feito na hora que é criado o planeta, na hora que é manipulado pelo governador planetário e a equipe de espíritos que trabalha com ele, já é colocado o germe da vida. Que quando o planeta estiver pronto, aquele germe eclode. Não é geração espontânea a partir do nada. Tá? Emmanuel vai explicar isso de uma forma maravilhosa no livro A Caminho da Luz. Efetua-se assim a criação universal. Bacana, né? Eu acho isso lindo. Aqui o Sol e os planetas. Sucedeu que num ponto do universo perdido, entre as miríades de mundo, a matéria cósmica se condensou sob a forma de imensa nebulosa, animada esta das leis universais que regem a matéria. Opa, então peraí, as leis que regem a matéria no universo afora são as mesmas? São. E se você pensar multidimensionalmente, você pensar quarta, quinta, sexta, dimensão que você quiser, a física quântica já chegou a 12, as leis têm que ser as mesmas. Senão você não tem organização. Então, as leis que eu tenho em terceira dimensão, eu não conheço todas ainda. Nós somos ainda neófitos na física e na astronomia. Então, as leis que nós conhecemos até agora valem em qualquer universo, criado por Deus. Bacana, né? Então, como é que começou essa condensação? Deus institui a lei gravitacional sobre essa matéria, que está em terceira dimensão, e ela começa a rodar em torno de si mesma. E disso, ela roda em direção ao centro, em sentido horário, que é a força centrífuga, se não me engano, e ela começa a tomar uma forma de esfera. Não uma esfera perfeita. Os físicos hoje dizem que a Terra parece uma laranja. Ela não é exatamente uma esfera. A Lua também não é redondinha. Também isso não importa. Mas a ideia é, por que ela toma essa forma? Por causa do movimento que a força da gravidade colocou sobre os átomos da matéria. Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação. A força centrípeta e a centrífuga. A primeira tendendo a reunir todas as partes no centro, e a outra tendendo a afastar essas moléculas do centro. É ao contrário, né? É a força quando roda ao contrário. Quando você roda no sentido horário, quando você está parafusando o parafuso, é a força centrífuga. Quando você está desaparafusando, é a força centrífuga. Eu consegui tirar do ar. A nebulosa geratriz, quer dizer, a nebulosa da onde saiu, a nuvem de gás, da onde saiu toda a matéria-prima, né, vinda do fluido cósmico universal, para a formação do meu planeta ou do meu sistema solar, condensou-se e retomou a forma esférica. Ela, pois, não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, saídos dela pelo modo de formação mencionado acima. Então, é igual. Então, todos os planetas são esféricos. Por quê? Ação da força da gravidade. Tá? A forma, a cor, combinação de elementos. Um fluido cósmico universal. Tá? Nós aqui temos a vida baseada no hidrogênio e no carbono. Se eu não tiver carbono, eu não tenho vida.
Se eu não tiver hidrogênio, eu não tenho água. Tá? Então, a vida no planeta Terra é definida basicamente em cima do hidrogênio, do carbono e da água. Como é que se formaram os satélites, né? Eu só queria saber como é que funciona em Saturno, né? É Saturno, né? Que tem um monte de lua. Satélites. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento bastante a lhes operar a solidificação, massas menores saíram do equador do planeta em formação, daquele começo daquela esfera em rotação. Então, sai uma massa daquela esfera ainda puro fogo, que dá origem, também pela força da gravidade, um corpo menor do que aquele que está em formação, e que começa a girar em torno dele. E é o satélite natural. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável teve que sofrer um resfriamento muito rápido. Por quê? Primeiro, porque ela é menor. Segundo, porque ela é fundamental para o equilíbrio das forças da natureza aqui na Terra. Se não existisse a Lua, a Terra não teria uma órbita constante, bonitinha, como nós temos hoje em torno da Lua. Ela não rodaria noite e dia em torno do seu próprio eixo com a harmonia que ela roda. As marés seriam desgovernadas, enfim. Talvez nem a força da gravidade seria como nós temos hoje. Então, basicamente, boa parte do equilíbrio do planeta Terra nós devemos à existência da Lua. Que incrível, está sempre mostrando a mesma cara para a gente, porque ela não tem o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Ela está lá paradinha, ela só fica rodando em torno da Terra. Deve ter uma razão para isso. Um dia a gente descobre. Então, vamos lá. A gênese planetária e a comunidade dos espíritos evoluídos. Esse trecho nós vamos tirar de um livro que foi psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel, chamado A Caminho da Luz. É uma leitura imperdível, mas acredita em mim, é uma leitura que não dá para ler uma vez só. Primeiro que é uma linguagem, Emmanuel tem uma coisa fantástica. Ele usa uma imagem, ele usa uma linguagem geométrica no que ele faz, não só a Caminho da Luz, mas na maior parte das obras dele. E cada linha, cada sentença do A Caminho da Luz tem, sei lá, tem quilos de conhecimento atrás. Então, é um livro que você tem que pegar e, pouco a pouco, estudando, parando para pensar, pesquisar, tentar entender qual o conhecimento todo que o Emmanuel está supondo ali que você já sabe. E ele está te mostrando uma visão espiritual para você analisar de uma forma, pela ótica do Espiritismo, a evolução da humanidade até agora. Parece que a gente teve uma evolução caótica. Não. Nós tivemos uma evolução planejada, devidamente acompanhada e orientada pelos espíritos de luz. Olha o que ele dita para o Chico em 1938. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros. Vai lá na questão 100 do livro dos espíritos. São seres que são os espíritos que não precisam mais reencarnar para a sua evolução. São espíritos cujo espírito já se fundiu ao espírito. Jesus é um espírito puro, Jesus está acima já dos espíritos puros. Tá? E eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias daquele sistema. Então, o nosso sistema solar, vamos trazer para o nosso campo. O nosso sistema solar tem uma comunidade de espíritos puros, né, que trabalham em equipe e que administram um planeta influi no outro. O meu pensamento influi até Plutão e vai além. A minha vontade, a minha raiva se propaga espaço afora. Né? Por isso que os espíritos falam, cuidado com o que vocês pensam. Porque a gente altera, nós somos co-criadores. Né? Nós alteramos, com o nosso magnetismo, nós alteramos o nosso sistema solar, nós alteramos o nosso planeta, nós alteramos a nossa atmosfera. Então, nós temos uma equipe que administra o sistema solar. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos
da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber pelo próprio Mestre, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes, até o ano de 1938. Já vou falar por quê. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas, as bases do nosso sistema cosmogônico, do nosso sistema de planetas, e os pródromos, as origens da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda reunião, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, do Jesus, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, a vinda de Jesus já estava decidida antes da formação do planeta, há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, que é a idade aproximada da Terra. Nos contam os espíritos hoje, né? Que nós sabemos hoje. Em julho de 1969, o homem chegou à Lua. Apolo 11 pousou, tivemos a transmissão, tal. Um grande passo para a humanidade, sim, tremendo. Mas o problema é que a ideia não foi da paz, né? A ideia era colonizar a Terra para fazer de lá uma base para lançar bomba, míssil, caramba, 4. Tudo bem. 30 dias depois, Jesus foi chamado para uma reunião dessa comunidade de espíritos puros que governam o sistema solar. E simplesmente viraram para Jesus e falaram: olha, tem que dar um jeito nesse pessoal que está aí na Terra. Claro que não foi assim, né? Mas foi cobrado de Jesus um patamar evolutivo para a nossa humanidade. Chega de brincar. Chega de jardim da infância. Ou tomam sua linha, ou vai estourar uma terceira guerra mundial com energia nuclear, e isso vai afetar não só a estrutura do planeta Terra, como vai afetar a estrutura do sistema solar. Não pode acontecer. Então, Jesus pede, implora, né? Explicando todo o trabalho que ele ia fazer. Ele pede uma prorrogação de 50 anos para a nossa humanidade. Então, era 1969. Nós tivemos uma prorrogação até o ano de 2019, sem Terceira Guerra Mundial. Era esse o acordo com a comunidade que administra o sistema solar. Só que nós teríamos que evoluir. Pergunto eu, fizemos a nossa lição de casa? Parcial. Não tivemos guerra. Pelo menos não mundial. Não ficamos estourando bombinha atômica na cabeça de ninguém. Mas, em compensação, nós continuamos brigando entre nós. Né? As pessoas passam fome. Eu não tenho nada a ver com a África. Tem sim. Você tirou o slide? Tirei, voltei para a tela cheia. Nós somos responsáveis pelo planeta inteiro? Somos. É uma raça que povoa o planeta Terra. E todos nós fazemos parte dessa raça. Eventualmente, estamos no Brasil. Poderemos estar na Alemanha, poderemos já ter estado na China, na Hungria, sei lá, em qualquer lugar. Nenhum de nós é a primeira encarnação aqui no Brasil. Nós já viemos de outros países. Nós já passamos outras vezes pelo planeta Terra. Então, não importa. A raça é a mesma. Estamos todos no mesmo barco chamado Terra. É uma espaçonave que viaja a milhões de quilômetros por hora em torno do Sol. Então, não dá para dizer, não tenho nada a ver com a criança que morre de fome lá na África. Tenho sim. É meu irmão. Tá? Então, essa corresponsabilidade tinha que ter nascido na humanidade inteira. Para que a gente aprendesse a enxergar no outro o meu irmão. Enxergar no outro a pessoa que eu não vou com a cara, a pessoa que eu tenho inveja, entendeu? Desejando um monte de coisa errada. Não. Para eu entender que o outro é meu irmão, criado pelo mesmo Criador, né? Pelo mesmo Pai. Irmão em Jesus. Irmão e humanidade. Irmão e humanidade. Melhor ainda, Cláudia. Como dizia o Chico. Como dizia o Chico. E começamos, né? E começamos a querer brigar um com os outros.
Escreveu, não leu, a gente tem um que ameaça apertar um botãozinho vermelho. Olha, eu estava lendo hoje. Tem porta-avião e não sei mais quem posicionado no Pacífico. China e Estados Unidos. Gente, não pode. Nós não estamos brincando com o planeta Terra. Ele não é um playground para nós. Vocês vão continuar querendo brincar? Não entenderam a lição de casa? Toma um vírus. Pega um coronavírus pela frente. Você pode ter a bomba que você quiser, você pode ter a arma que você quiser. Você não destrói o vírus. Porque ele é espiritual. Porque ele é coordenado pela espiritualidade. Vencemos uma cepa, ele se combina de novo e gera uma nova cepa mais mortal. Por quê? Porque não dá, gente. Nós não temos ainda evolução para descobrir a cura. Nós não temos discernimento, nós não temos moral. Então, o único jeito de brecar a nossa insanidade foi mandar um vírus. E a gente fala, ah, meu Deus do céu, nós merecemos? Sim, nós merecemos. Infelizmente, nós merecemos. Ainda merecemos o vírus. Como é que eu faço para o vírus não me pegar? Seja o homem de bem que o Evangelho descreve. Pratique a lei de amor, justiça e caridade. Faça o bem. Faça ao outro exatamente aquilo que você gostaria que fosse feito a você. É tão simples que irrita. Mas a gente se perde num monte de bobagem. Então, o vírus vai continuar. Enquanto nós não fizermos a nossa parte, o vírus vai continuar. Até quando? Até quando Deus permitir. E aqueles que não conseguirem vencer então só pessoa ruim morre? Não, não. Vai embora. Quem tiver que ir. Talvez até já para planos melhores. Mas a grande maioria está indo em desespero, gente. Vocês peguem as narrativas que já tem. O Divaldo lançou agora em novembro um livro, Rumo ao Planeta de Regeneração, que é exatamente a narrativa dos desencarnes pela Covid. Cara, a maioria não tem crença em nada. A maioria chega com falta de ar no plano espiritual. Chega em agonia, chega altamente obsediado. Peguem um livro para ler, peguem um livro para estudar. Que não é um livro que você pega, lê, acabou. Não. Você tem que voltar, você tem que entender as mensagens dos espíritos. E entender que o único jeito de você vencer o corona é se tornar melhor. Ame. Seja humano. Nós perdemos a humanidade. Seja humano. Ajude. Pô, mas eu posso pegar o corona? Não, não vai pegar, filho. Por que você só vai pegar o corona se você se sintonizar com ele? Se você não sintoniza o corona, você não pega o corona. Orar e vigiar. Não foi essa a orientação de Jesus? Então, vamos embora. Vamos fazer a nossa parte. Voltando. Aqui já foi? Vamos embora. Aí pergunta, né? Eu não consigo tirar essas barras aqui. Que força sobre-humana? Será que eu clicando aqui? Espera aí. Não sai. Que força sobre-humana pode ter administrado toda essa matéria bruta, essa matéria em fogo, essa matéria ígnea, né? Para estabelecer nessa matéria todas as leis da natureza. Né? A Terra dista do Sol 149 bilhões 600 mil quilômetros e desloca-se no espaço com uma velocidade diária de 2 milhões 500 mil quilômetros em torno do Sol. Ah, mas a Terra está parada, tá não. Eu não gosto nem de imaginar isso aqui, senão vai me dar labirintite. Imaginemos a sua composição nos primeiros dias da existência do planeta, quando ainda era uma massa de gás, né? Laboratório de matérias ignescentes, matérias ígneas em fogo, né? O conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida, no imenso cadinho, onde a temperatura se eleva por vezes a 2.000 graus de calor, como se a matéria
colocada num forno incandescente, estivesse sendo submetida aos mais raios para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas em proporções jamais vistas da humanidade despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Quem comandou tudo isso? Jesus. Jesus e uma pleiade de espíritos de luz que trabalharam e trabalham com ele sob o seu comando. Dizendo, Jesus é o grande planejador. Segundo os espíritas, o doutor William me falou isso, Jesus é considerado um dos maiores arquitetos universais, um dos maiores conhecedores das leis que regem o universo e da arquitetura universal. Então, para ele fazer o planeta Terra, era colocar em prática aquilo que ele já tinha aprendido. Então, ele simplesmente ele chama uma pleiade de espíritos para trabalhar com ele e ensina, né, para esses espíritos o trabalho que tinha que ser feito. Porque não é simplesmente uma manipulação de matéria. Uma manipulação de matéria que tem que obedecer a determinadas leis. Leis que algumas, até hoje, a gente ainda não conhece, como a lei da gravidade. A gente conhece, assim, a teoria, né? Mas a gente não sabe exatamente como é que ela funciona. Todas as teorias da relatividade, todas as equações de Einstein, está tudo dentro da matéria manipulada por Jesus. Como é que isso foi possível? De tudo isso. Nós ainda não temos. Mas ele já tinha há quase 5 bilhões de anos atrás. E dotou a matéria de toda essa arquitetura física e dentro de leis estabelecidas por Deus. Como se faz isso? Nós temos que chegar lá para aprender. Nós temos que um dia ou trabalhar com um arquiteto universal, com um Cristo cósmico, ou então sermos né? Termos sob a nosso comando a configuração de um planeta. Temos chão para isso? Caramba, você tem. Vamos lá. Vamos andar. Que a Sônia fala demais. Eu sumi daqui. A criação da Lua. Nessa computação de valores cósmicos em que a atualidade, sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema. O manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação. Então, nada é por acaso. Então, a gente precisa olhar para a Lua, não só para se encantar com a beleza natural, não só para namorar, mas para receber aquela energia refletida do Sol. Ela é necessária para o planeta. Então, quando vem aquelas tempestades solares, que você tem problema nas transmissões, você tem problema em satélite, enfim, é a energia que nós necessitamos. É isso que nós precisamos receber do Sol. Porque é isso que vai nos dar a vida, vai manter a vida no nosso planeta. Né? Mas ainda nós não entendemos isso. Começamos a ficar apavorados. Olha, vai vir um monte de tempestade solar. Gente, tem população no Sol. Isso tudo é controlado. Não estou falando que tem população em terceira dimensão queimando a não sei quantos milhões de graus Celsius. Não. Tem população em outra dimensão. Tem humanidade em outra dimensão. Em quarta, quinta dimensão. Que administra o Sol em terceira. Para pensar. Nós existimos aqui em terceira dimensão porque o planeta ainda é de regeneração, de prova e expiação. Por isso que nós estamos em terceira dimensão. Mas Marte, você olha para Marte, você não vê nenhuma cidadezinha. Lá já foi. Eles já estão em outra dimensão, a humanidade. Né? Nós ainda estamos numa fase, né, um pouquinho mais atrasadinha. Mas a gente chega lá. Vamos lá. Em frente. Na grande oficina surge, então, a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio.
começam a surgir os elementos químicos que vão compor a matéria em terceira dimensão do planeta Terra. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes, e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Deixa eu só ver uma coisa. Não. Desculpa. Não, agora eu fiz bobagem. Tá. Quando for fazer o EI, os slides não pode deixar muito em cima nem muito embaixo. Eu já percebi isso. Agora já foi. Bom, vivendo e aprendendo. Então, toda aquela matéria que era gás, que foi se solidificando por forças centrífugas e pela gravidade, ela começa a esfriar, tá? Não se formou a atmosfera ainda. Então, aquela matéria incandescente, ela está em contato direto com o frio do cosmos, com o frio do universo. E ela começa a esfriar, até o ponto de começar a se formar os elementos identificáveis. Porque, segundo os espíritos, ainda existem elementos químicos que nós não conseguimos verificar. A nossa tabela de elementos da química ainda não está completa. Nós ainda vamos achar mais elementos. Nós não achamos ainda o básico, né? Nós não achamos a matéria básica. Enfim. Então, aí aparece o primeiro elemento que vai aparecer hidrogênio. E aí, na sucessão, vai aparecer carbono e tudo aquilo que a gente já conhece até hoje. Por quê? Porque a matéria começou a esfriar. E deu origem ao quê? A crosta terrestre, né? Que é uma bolachinha. Bem, na verdade, nós estamos pisando uma bolachinha em cima de um núcleo que gira em duas camadas, que mantém o campo magnético terrestre, mas o núcleo é líquido, né? Nós temos ferro, nós temos supõe-se uma determinada composição do núcleo em duas camadas, que gira uma em torno da outra, que dá origem ao campo magnético. Na hora que isso esfriar, acabou o planeta, né? Mas isso tem bilhões de anos pela frente. Mas vamos lá. Compartilhando a tela. Cadê você? Aqui. Não, até eu aprender a mexer isso aqui vai ser legal. Não é só você. Estamos juntos. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas sobre a Terra o caos fica dominado como por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. As mãos de Jesus haviam descansado, após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Olha que barato. Olha que barato, né? A Gênese de Moisés diz que Deus descansou no sexto dia, né? Cada dia de Deus... sétimo. Então, ele criou até o sexto dia, tá certo? Ele criou por 6.000 anos, né? A criação geral. Então, depois, existe todo um cálculo que a geologia faz, que a nossa ciência faz, de quanto tempo durou todo esse processo de esfriamento do planeta Terra. A nossa Terra, o nosso planetinha tem 4,5 bilhões de anos. Tá? Essa crosta original? Não, não é, porque nós somos a quinta raça. Então, já houve afundamento de terra, retorno de terra do fundo do mar, várias vezes. Tá? E isso tudo é permitido e é feito pelo comando de seres governados por Jesus, capitaneados pelo Mestre. Isso não é feito ao longo. Não existe acaso. Esqueça. Essa teoria do acaso, esqueça. Não existe acaso. É tudo perfeitamente ordenado, os bagunçados somos nós, os desorganizados somos nós. Somos nós que não conseguimos entender o dimensionamento da criação de Deus, nem a organização existente entre as criaturas de Deus. Somos o pico da criação aqui no planeta, mas espiritualmente ainda estamos longe. Para ser anjo ainda nós temos um bocado. Então,
Menos, né, galera? Vamos pensar bem planeta Terra e vamos cada um cuidar de si, né? Não é cuidar do vizinho, cuidar de si mesmo, cuidar do seu filho, cuidar de sua família, para que a gente consiga se melhorar, porque esse é o grande comprometimento do planeta e da humanidade hoje, nos melhorarmos. Como? Tendo como referência Jesus. Nós vamos falar dele o curso inteiro. A nossa meta é falar de Jesus. Né? Nós estamos mostrando aqui o trabalho que esse ser teve há 4,5 bilhões de anos atrás. Para hoje, ele está aqui como nosso governador planetário, responsável pela evolução desse grupo, se colocando à disposição para nos guiar. Nos comprometemos com a espiritualidade de estarmos aqui encarnados durante a pandemia, durante esse processo de transição planetária. Então, como diz o doutor Adolfo, não reclamem. Vocês se comprometeram, vocês pediram, vocês foram treinados para estar aqui. Então, gente, levanta a manga e vamos trabalhar. E o primeiro trabalho que nós vamos fazer é com a gente mesmo. Vamos primeiro entender como as coisas aconteceram e entender que sempre, acima de tudo, está Deus. De todos nós, está Jesus no comando desse lema, né? Orientado por Deus. Vamos lá. Compartilhando tela, voltando. Tá certo. Sim, Jesus tinha vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Ele ordenou toda a matéria, né? Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escombro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. O Papai do Céu sabia para quem estava entregando o trabalho, né? Operou a escultura geológica do orbe terreno, trabalhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos similares de matéria, cuja unidade substancial, os espectroscópios terrenos, puderam identificar por toda parte no universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. Edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa à manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Ou seja, ele organizou todo o planeta de acordo com o plano de Deus. Mas só que a ciência do mundo não lhes viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Então, nós podemos chamar do que a gente quiser. Quando você vê o termo natureza, é o que o materialismo substituiu por Deus, né? Quando a gente lê natureza, a gente lê ali o trabalho de Jesus como governador planetário e o trabalho do Criador, como ser que imaginou tudo isso, que imagina, que pensa nisso todos os dias ininterruptamente, né? Para que a gente tenha oportunidade de evolução. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento, a turma que estava trabalhando com ele. Viu-se então descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso.
daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos. Podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma que a biologia chama hoje. E com ele, lançara Jesus à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens. Aqui nascia a vida. Aqui foi o exato momento, pela descrição do Emmanuel, que Jesus coloca a vida no planeta Terra. Até ali não existia vida. A partir de agora, sim. Isso é alguma coisa de 200 milhões de anos. Isso aqui é uma conversa que o Chico teve com o Geraldinho Lemos Neto, que é um rapaz que conviveu mais de 30 anos com o Chico lá em Uberaba. Ele e a doutora Marlene Nobre, uma médica já desencarnada. E o Chico deixou com esses dois um material fantástico, que eles aos poucos estão publicando. A Marlene deixou muita coisa já publicada, e o que ela não conseguiu, ela já está no mundo espiritual, ela deixou na mão do Geraldinho, que ele está tornando público. Então, ensina o Chico que hoje Jesus é responsável pela evolução de 5 planetas diferentes. Um planeta considerado feliz, que gira em torno da estrela Sírius, que é onde Jesus e Maria estão hoje, aliás, desculpa. E esse planeta, ele está relatado no livro A Renúncia, do Emmanuel. Ele é regenerado, que gira em torno de uma estrela do sistema Capella. Há 7.000 anos houve uma guerra nuclear e os seus responsáveis foram exilados para o planeta Terra. Nós vamos falar um pouquinho mais disso. Conta o Geraldinho que uma vez ele teve um sonho, está numa palestra dele na internet, que ele teve um sonho, ele e o Chico, que eles estavam numa espécie de um navio e eles estouravam uma bomba nuclear. E eles davam início a uma grande guerra que quase que destruiu o planeta. E quando ele acordou, ele foi procurar o Chico e tal. Chico, eu tive um sonho assim, mas não era terra, e era real. Calma, Geraldo. Isso aí nós estamos em Capela, calma. Nós somos os espíritos responsáveis pela queda do povo de Capela. Né? Terceiro planeta que ele é responsável pela governabilidade, o planeta Terra, nosso planeta, né? A bolinha azul em torno do Sol. Mundo de provas e expiações, que está em uma fase de transição. Se chegar a 2019 sem guerra nuclear, Chico declara em uma entrevista que Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057, que é uma data que o Divaldo também fala. Planeta primitivo, que foi batizado como Quiron, que irão para esse planeta aqueles irmãos que estão hoje no planeta Terra e que não conseguirem passar na prova final agora para o mundo de regeneração. Desde a Segunda Guerra Mundial, muitos espíritos que estavam voltados ao mal já tiveram permissão para reencarnar na Terra e estão tendo a última oportunidade para se restaurarem, mas se não se restaurarem, irão para Quiron, tá? Ou para um outro planeta primitivo em outro sistema solar. Sem internet. É isso que eu ia entrar no detalhe agora. Sem celular. Bom, tem um outro planeta em formação que ainda está na fase de manipulação de toda a massa de gases que saiu da nebulosa. O que é esse planeta primitivo? Né? O que quer dizer? Ah, tá, eu não passei na prova, eu vou para um planeta primitivo. Ah, tranquilo, vou levar meu iPhone. Não, não vai levar nada. Você vai chegar lá, é caverna. É pelo no corpo, porque senão você morre de frio. É comer animal cru, não sabe nem atear fogo. Não tem noção nem do que é água potável. Esquece a água ozonizada, esquece a água alcalina, não tem nada disso. E você vai ter memória de tudo isso. Pior de tudo é isso. Você vai ter memória, você vai sentir saudade da turma que você conhecia, da sua família espiritual. Então, nós estamos tendo chance de levantar a manga e falar: eu quero ir para a regeneração. Não me imagino em Quiron. Não quero me imaginar em Quiron. Tá? Mas se tiver que ir, vou, lógico, né? Falar assim, senhora. Mas eu vou me virar dos 30, como disse o Faustão, para não ir. Para passar na prova final.
E passar na prova final é exatamente essa mudança que nós estamos experimentando agora. Mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir, ter só pensamentos bons, trabalhar só no amor, na caridade, melhorar os nossos sentimentos. Só assim nós vamos para a regeneração. Enquanto a gente tiver mau pensamento, fala, Cláudia. Aqui tem pergunta lá no chat, depois você dá uma Tá, olhada. depois eu olho lá no chat, tá. Tá, tem um bate-papo lá. Não esquece que 8h30 cai. Tá, 8h30 cai, tá. São 8h10, eu tenho 20 minutos ainda. Então, o esforço é individual. A Cláudia não pode fazer o esforço por mim, eu não posso fazer por ela, não posso fazer da brasiliana, nem ela pode fazer o meu. Nós podemos nos dar as mãos e caminharmos juntos, mas cada um tem que percorrer o seu caminho. Isso é que é importante. Na prática do amor, da justiça e da caridade. Né? Voltando. Tem um bando de resmungão aqui. Tá no final. Aqui é só um resuminho da rotação da Terra em torno do Sol, né, gerando as estações que nós temos. A Terra gira em torno do Sol num ciclo de 365 dias. Se vocês assistirem uma palestra do Haroldo sobre o Apocalipse, é um seminário que ele dá, ele vai fazer toda uma introdução, e inspirado em Paulo de Tarso e Emmanuel, tudo na Terra, tudo na criação gira em torno de ciclos. Né? A Terra tem 2 ciclos. Ela tem o seu ciclo de 24 horas e tem o seu ciclo de 365 dias. Mas ela tem um ciclo também de 25.920 anos, que é o tempo que ela leva para girar junto com o sistema solar em torno do centro da galáxia, que é um buraco negro. Tá? Então, ela leva 25.920 anos. Só que esse giro, ele não é um círculo que não sai do lugar, né? É um círculo que vai ascendendo, é uma coisa que vai caminhando no espaço. Cada ciclo tem uma sequência, tem uma frequência de vibração. E à medida que a Terra passa por essa mesma frequência, coisas acontecem com a mente das pessoas. Ou seja, cada vez que a Terra completa esse ciclo em torno do centro da galáxia, acontecem mudanças no planeta. Acontece na cabeça das pessoas e no planeta. Está aqui a fotografia da Marlene Nobre, do Geraldinho, e eles foram responsáveis pela publicação desse livro, Não Será em 2012, feito com base numa série de documentos que o Chico tinha deixado. Tudo ocorre segundo a orientação divina, que provoca estados diferentes na mente dos seres humanos, auxiliando-os a entender melhor a ordem do universo e as leis da natureza. Essa é uma das razões primordiais desse curso. Portanto, segundo Emmanuel, nesse livro, tudo deve ser entendido sobre a luz desses ciclos cósmicos. Os maias dividiram esses ciclos em eras de 5.200 anos, cada. E de acordo com esses ciclos, e de acordo com o calendário maia, o 4º ciclo, que definiria o final da nossa raça, encerrou-se em 2012. Por isso que o título Não Será em 2012. Então, lembra, no final de 2012 teve todo aquele pânico, né? O planeta vai acabar, que é o final do mundo. Era para ser. Mas Jesus, na sua misericórdia infinita, né? Intercedendo por nós, junto à comunidade planetária que dirige o Sistema Solar, conseguiu uma aprovação para nós. Tá? Então, vamos em frente. Na Gênesis de Kardec, ele vai fazer alusão à lei universal, né, ditada por Deus. Que todos os planetas, sem exceção, inclusive a Terra, quando tem que se elevar na hierarquia dos mundos, ela passa por um processo não é bem de limpeza, mas ela passa por um processo de renovação. E isso já aconteceu várias vezes no planeta Terra. Não é a primeira vez que isso acontece. Isso está bem detalhado na Gênese de Kardec. É uma das leis que depois a Cláudia vai abordar quando ela falar das leis universais. E isso é uma matéria que, se não me engano, está na Gênese, tem matéria também na Revista Espírita, e foi ditado por esse espírito, Dominique François Jean Arago,
que é um físico e matemático francês extremamente inteligente e que passou mensagens fantásticas para nós aqui. A Terra, em sua constituição física, possui períodos de atividade e repouso, calculados em 260 mil anos. Então, agora esquece todos aqueles ciclos que a gente falou da Terra em torno do Sol. E vamos lá. Cada ciclo da Terra, atividade e repouso, cada ciclo que ela pode ter vida, que ela pode receber humanidades em evolução, são ciclos de 260 mil anos. Dentro desse grupo de 260 mil anos, a cada 60 a 64 mil anos, eles são empregados para a organização de uma raça específica. Tá? Então, se organiza o planeta para receber uma raça, e cada raça vai ter um ciclo de 28 mil anos. Voltando. Pega a idade da Terra e divide em 260 mil anos. 4,5 bilhões de anos. Você vai ter um número X. Desse número X, em cada grupo de 260 mil anos, você vai ter 60 mil. Você vai ver quantas vezes a Terra já passou por esse processo de renovação do planeta, da Terra, das águas. Humanidade em evolução. E dentro desses ciclos, você vai ver que a cada 28 mil anos, as raças se sucedem. Então, vamos lá. Depois de 64 mil anos, né, já trazendo para a nossa época, tivemos duas raças na Terra cujos traços se perderam por causa de seu primitivismo. Ensino Emmanuel, são palavras de Emmanuel. Surge depois a raça lemuriana, com inteligência mais avançada e detentora de valores mais altos no domínio dos espíritos, num ciclo de 28 mil anos. A Lemúria foi um continente que ficou, que se localizava no Oceano Pacífico, tá? E fazia fronteira com o continente americano e o australiano do outro lado. Logo depois do final de Lemúria, findou seus 28 mil anos, o continente afundou, surge um outro continente, Atlântida, no meio do Oceano Atlântico, entre a América do Norte e a África. Em outro ciclo de 28 mil anos, de grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. Segue-se depois a raça ariana ou adâmica, a qual pertencemos e vivemos os últimos anos de seu ciclo. Então, nós temos 5 raças. 2 que não deixaram vestígio. Depois vem os lemurianos, vieram os atlantes, e agora nós, a raça adâmica, a chamada raça branca. Né? Eu ia falar uma... Eu vou para um lugar que depois eu não consigo voltar. Ah, não, já ia parar lá em Blavatsky. Bom. Agora eu precisava encurtar isso aqui. Sai. Nós podemos considerar, agora eu lembrei a frase que está aqui, nós podemos considerar que o planeta Terra, qual a função do rim, né? Depurar tudo aquilo que circula no nosso organismo. Então, a Terra, como rim universal, tem como função promover a purificação dos seres que erraram em encarnações em outros planetas. Então, ela se oferece como um grande centro de purificação e de depuração desses espíritos, administrados pelos respectivos governadores planetários e administradores celestiais. Então, nós temos na Terra seres exilados de diversos planetas. Alguns vieram em forma física e acrescentaram o código genético que eles tinham no seu planeta original ao código genético dos hominídeos, daquela raça ainda saindo dos símios, e misturaram esse gene, né, numa forma que foi manipulada na espiritualidade, para assim acelerar a evolução da raça que aqui se desenvolvia. Então, foi desenvolvido para esses seres exilados de outros planetas corpos específicos, que foram montados a partir de seus perispíritos com a fusão de DNAs diferentes. O DNA do planeta desses que estavam vindo e o DNA dos símios que estavam aqui. Isso originou um novo DNA, originou um novo
ser em terceira dimensão que podia receber uma raça racional, né? Cada raça da Terra recebeu a influência de um grupo de espíritos exilados, e é essa a razão da grande diversidade de grupos raciais que nós temos no planeta. Esse aqui é um desenho da nossa Via Láctea. E nosso solzinho é esse pontinho aqui, né? Num braço, né? Já quase saindo para fora do centro da Via Láctea. Aqui está o nosso sistema solar. E a nossa Terra, né? O terceiro planeta a partir do Sol. Por definição, a Via Láctea é uma galáxia espiral barrada, formada por 4 estruturas principais. A região central caracteriza-se por um bojo alongado, formado, sobretudo, por estrelas antigas, e onde encontra-se um buraco negro supermassivo. Entenda-se que o buraco negro, como ensinam os espíritos, é uma região onde a matéria que não tem mais condição de gerar vida ou de se colocar a serviço de humanidades para a sua evolução, ela volta para o laboratório universal para ser novamente reprocessada e dar origem a novos mundos, né? E o buraco negro é exatamente essa usina onde a massa que não serve mais é reprocessada. Bom, a extensão da nossa Via Láctea é de quase 2 milhões de anos-luz. Mais de 25 vezes que o disco espiral luminoso. Tá? Então, se você... O Larson que brinca, né? Se você encarnar numa ponta da Via Láctea, num planeta, assim, mais ignorante possível, você sai na outra ponta, se você for percorrer toda a Via Láctea, daqui a 2 milhões de anos-luz como um ser de luz. Né? Mas vamos lá, vamos tentar ir um pouquinho mais rápido. Então, a primeira constelação que nós vamos falar é a constelação de Órion, que tem esse nome por causa desse desenho que ela forma, e tem a ver com esse soldado, provavelmente grego ou romano, não sei. Bom, os espíritos que vieram de Órion deram origem à raça amarela, que possui os olhos puxados e brancos. Uma das 88 que nós conhecemos, que compõe a Via Láctea, e ela está a 17,5 anos-luz do Sistema Solar. Ela é conhecida, você vê a Órion todo dia. Por quê? No centro dela, no chamado Cinturão de Órion, você acha aquelas 3 estrelinhas alinhadas, você fala, é o cinturão. Por que chama cinturão? Porque exatamente é a parte mais estreita da constelação. Tá? Então, de algum planeta desta constelação, né, vieram espíritos exilados que deram origem à raça amarela. Das Pleiades, do grupo, que é um grupo de 7 estrelas, ou 7 cabrinhas, que formam um grupo de estrelas na constelação do Touro, também na Via Láctea, que estão a 440 anos-luz do nosso sistema solar, e vieram também outro grupo da raça amarela, mas de olhos amendoados e brancos. Da estrela Sírius, pertencente à constelação de Cão Maior, né? Você consegue ver a Sírius a olho nu, se eu não me engano, só no hemisfério norte, ela está a 8,7 anos-luz da Terra. Ela é uma estrela binária, de 2 estrelas brancas, lembra? Eu já tinha falado de Sírio, onde está Jesus, onde estão Maria e Jesus hoje, num planeta, o planeta de mais alta evolução que ele administra. Hoje, são 2 estrelas brancas orbitando entre si a uma distância de 20 unidades astronômicas, que corresponde à distância entre o Sol e Urano, num período de 50,1 anos nossos. Sua companheira, Sirius B, é uma estrela que já saiu da sequência principal e hoje ela é uma anã branca. Os espíritos que vieram exilados de Sirius deram origem à raça caucasiana. O que é a raça caucasiana? É o tipo físico geral da onde faz parte as populações da Europa, norte da África, Chipre na África, não é Chifre, não, é Chipre da África, Ásia Ocidental, Oriente Médio, Ásia Central e Sul da Ásia. E, finalmente, não, ainda tem mais um grupo, da constelação de Pégasus,
que está a 47,9 anos-luz da Terra, não é vista no hemisfério sul, apenas no hemisfério norte. Os espíritos deram origem à chamada raça negra. E, finalmente, da constelação do Cocheiro, também vista apenas no hemisfério norte, da sua estrela alfa, chamada Capela, que fica a 42,8 anos-luz da Terra. Foi lá que o Geraldinho e o estourou a bomba e começou a grande saída de espíritos que partiram. Se eu não me engano, 2 bilhões de espíritos em direção ao planeta Terra. Jesus fazia parte, na época, da administração planetária de Capela e convidou esses irmãos a fazerem parte de uma raça nova aqui no planeta Terra. E esses exilados vieram para cá e deram origem aos povos egípcios, hebreus, hindus, babilônios e persas. Então é isso, gente. Eu achei que eu não ia conseguir nem falar das raças hoje. Nós temos 5 minutos de transmissão. Depois a gente vê as perguntas. Peguem esses slides de novo, pesquisem, leiam frase por frase, analisem, mandem suas dúvidas por e-mail, que é mais fácil para a gente responder. E tenham paciência com a gente, que a gente é meio atrapalhado, mas a gente vai fazer bonitinho esse ano. E vamos apresentando, e vão aprendendo a usar isso aqui, que ainda para mim... Oi, Eliana, não tinha visto você ainda. E vamos aprendendo a mexer nisso tudo aqui, tá bom? Sônia, tem uma pergunta no chat, se você não der tempo de responder por causa da hora, manda por e-mail. Tá. A pessoa se identificou. Aonde? Perguntas aqui. Por aqui. Aqui? Isso. Aí tem uma pergunta grande, mas como outra vai cair a conexão. Tá, gente, se cair, nesse sentido, podemos entender que esses 20 que há o giro em nossa galáxia tornariam... Não, esses 280 mil, não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? Nós temos que... 28 mil é a medida que o Emmanuel dá para cada raça. Esses 25 mil anos é uma outra medida que o Emmanuel estava trazendo. Mas esses 28 mil anos é exatamente o tempo que cada raça tem para atingir o seu clímax de evolução no planeta. Então, a nossa raça está entrando no 7º dia. Por isso que nós estamos indo para a regeneração. Porque ou vai agora ou não vai mais. Nós vamos ter que começar tudo de novo em outro planeta. Tá? Ou vai ou vai. Tá? Não tem nada a ver com o judaísmo. É tempo de Deus isso aqui. Isso aqui é informação de Emmanuel. Tá, faltam 65 mil anos, mas aí já considerando... calma, não vou trazer esses números agora, não vai dar um nó desgraçado. Professora, Oi. A evolução da raça... Fugiu, Thalita. Eu acho... Caiu? Não caiu. Não, a Thalita caiu. Thalita, manda a tua pergunta por e-mail. É mais fácil a gente responder por e-mail, porque o tempo que a gente vai ter para fazer a aula, e a gente não fala pouco, eu falo bastante, a Cláudia fala mais ainda, então, manda as perguntas por e-mail, que é melhor, tá bom? Obrigada, moçada, pela paciência de vocês, tá bom? E espero que vocês estejam aqui semana que vem, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, vamos pedir a Jesus que nos ilumine, que nos mantenha firme no nosso propósito, que façamos o nosso melhor nessa transição planetária. Façamos o nosso melhor para a criação de Deus. Façamos o nosso melhor para a evolução da nossa raça única, para a evolução de cada um de nós. Vamos nos dar as mãos e caminhar como uma humanidade de irmãos, sem preconceitos, sem competições. Apenas amor, caridade, justiça. Beijo no coração de todo mundo. Até a próxima segunda. Boa noite. Boa noite. Espera aí. Boa noite. Boa noite. Tem que parar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tereza.